Olá, começa a valer hoje a suspensão de 73 planos de saúde em todo o país. Segundo a Agência Nacional de Saúde, o objetivo da medida é garantir o bom atendimento aos consumidores. 15 operadoras desrespeitaram prazos de atendimento e outras regras. 3 milhões de beneficiários serão diretamente protegidos pela medida. Confira a lista de planos com comercialização suspensa na página da Agência Nacional de Saúde, que é a www.ans.gov.br. E veja também outros destaques do Jornal da Assembleia de hoje. Quarta audiência pública do Orçamento 2016 lista as principais reivindicações da população da capital paulista. Se falou pouco em relação à questão de salários. Falou-se IANSP. Então esse é um desafio para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Comissão de Educação escolhe representante do Parlamento Paulista no Conselho Curador da TV Cultura. Assembleia derruba veto que prevê medidas para promover conforto e segurança nos estádios de futebol. Governo do Estado lança o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Bom, terminou agora há pouco a quinta audiência pública do Orçamento do Estado de São Paulo para 2016. A Câmara Municipal de Jundiaí sediou o importante evento para a sociedade indicar as prioridades e demandas da região. Bom, ontem, na quarta audiência pública do Orçamento 2016, realizada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, foram apontadas necessidades de investimentos em saúde, transportes, educação e funcionalismo público. Bom, essas foram as principais reivindicações da população da capital para a distribuição de recursos orçamentários do ano que vem. Confira agora na reportagem. O deputado Mauro Bragato, PSDB, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, abriu a quarta audiência pública do Orçamento 2016 no auditório Franco Montoro, para receber sugestões ao orçamento dos municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo. Representantes de entidades do funcionalismo público estadual trouxeram antigas bandeiras de luta. Mais recursos para o IANSP, reposição da inflação para professores da ativa e aposentados e pagamento de precatórios. Na verdade, o que eu quero colocar é que o servidor público ele está sendo desvalorizado cada vez mais, né? A LDO tem que dar, a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem que dar caminho, uma diretriz, e ela não deu nenhuma diretriz do servidor público. Vereadores e prefeitos trouxeram demandas locais e a preocupação com a queda das receitas dos municípios. A minha cidade, Guarulhos, ela está muito mal financeiramente, infelizmente, né? Nós hoje devemos 2,5 bilhões de reais aproximadamente para a Sabesp. A extensão da linha 9 da CPTM Esmeralda até Varginha e no futuro até Colônia, na zona sul da capital, foram algumas demandas na área de transportes. Gostaria também aqui de trazer a sugestão da população local que essa linha fosse estendida até Colônia, porque beneficiaria assim algo em torno de 200 bairros para se locomover mais fácil. O representante da Secretaria de Planejamento falou da dificuldade em captar recursos em tempos de crise. Fazer orçamento, hoje em dia, é uma das tarefas mais difíceis que existem no que diz respeito à gestão pública. Sabem por quê? Porque é muito fácil fazer orçamento, ou é bem mais fácil, quando nós estamos vivendo um momento de prosperidade econômica. Da tribuna, os deputados fizeram considerações sobre as prioridades apontadas na audiência, pela ordem, educação, saúde e funcionalismo público. Eu sou presidente da Comissão de Administração Pública e de Relações do Trabalho e eu vou provocar aqui uma audiência com os servidores públicos do Estado de São Paulo, mais o setor privado, para a gente debater qual que é a tarefa de uma comissão. Qual que é a tarefa da gente poder discutir realmente plano de cargos e salários dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Aí a atitude dos nossos servidores que lutam
de forma justa, de forma ordeira, de forma organizada, para que as suas reivindicações, que são justas, sejam atendidas. É a lei mais importante que a gente aprova aqui na Assembleia Legislativa, e as audiências públicas é o único momento que a população, as entidades, a sociedade civil tem de participar e de opinar. A universidade passa por uma das suas maiores crises. Eu diria, a minha origem na universidade, ela passa também por uma crise de identidade. Nós temos que construir, não perder esse patrimônio que temos entre as universidades. As melhores do 500 melhores do mundo, nós temos 3 brasileiras e justamente as 3 universidades paulistas. Se falou pouco em relação à questão de salários. Falou-se IANSP. Então esse é um desafio para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tratar o assunto IANSP, digamos, com mais eficácia. Não tem sentido o nosso governo, nossa secretaria, não levar em conta esse assunto. Então, eu acho que o principal foi essa questão. O desemprego tem a maior taxa para julho desde 2009. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice ficou em 7,5% no 7º mês do ano, após atingir 6,9% em junho. A população desocupada cresceu 56% frente a julho de 2014. Uma reunião tensa, a Comissão de Educação vota projeto de lei da área e escolhe o deputado que vai representar o Parlamento Paulista no Conselho Curador da TV Cultura. 60 itens na pauta da reunião da Comissão de Educação. 26 projetos de lei foram votados. 22 aprovados. Inclusive o projeto do deputado Carlos Gianazzi, que prevê o pagamento do horário janela aos professores. Aquele intervalo entre 2 aulas que o educador fica aguardando. No 27º item... Não é à toa que a gente não resolve esse tema, não é porque ele é menos importante, é porque ele é muito importante. A TV Cultura é simplesmente a correia de transmissão, né, do golpe brasileiro, do fascismo, do autoritarismo, da imprensa que sonega informação, da imprensa que destrói um lado e preserva o outro, que não fala de corrupção no estado de São Paulo, que não mostra o povo no estado de São Paulo, que não mostra a cultura no estado de São Paulo, que está constrangendo, que está demitindo o servidor público. Eu quero debater isso aqui. A votação da escolha do deputado para ocupar a vaga no Conselho Curador da TV Cultura foi intensa. Aconteceu que o PSDB ele blinda, né, todo e qualquer tipo de possibilidade de crítica às suas fragilidades, aos seus erros. E a TV Cultura virou uma extensão do diretório estadual do PSDB, uma correia de transmissão do governo, né, que faz o papelão que os grandes jornalões fazem, é óbvio, com exceções de grandes talentos que tem ali, de raros programas. O governo descumpriu um acordo, que é típico já do líder do governo, não honrar com a palavra aqui na casa. Tinha um acordo firmado, orientado pelo nosso líder, eles descumpriram o acordo para dar manutenção ao Tucanistão. O que ele afirma é que tinha um acordo. Para mim, nunca foi passado esse acordo nenhum aqui em relação a esta comissão, com relação, no caso de hoje, a questão da vaga de conselheiro. A TV Cultura está em crise. Desde o ano passado, 6 programas saíram da grade da emissora e 50 funcionários foram demitidos. Ela está em desmanche. Os seus profissionais, aqueles que dedicaram a sua vida na TV Cultura, eles estão passando por momentos dificílimos, estão sendo demitidos, não está sendo garantidos os seus direitos trabalhistas, estão sendo humilhados, assediados, bulinados por uma direção autoritária, por uma visão, né, equivocada, que destrói um patrimônio importante e estratégico que é a TV Cultura. Por isso que o PSDB e o governo blindou hoje a indicação de um membro do PT, da oposição, para compor o Conselho. Porque quando nós compusemos o Conselho, eu, o deputado Néder, nós questionamos, né, a importância estratégica da TV Cultura e questionamos as mazelas que ali existem. Houve realmente um bom senso, todo mundo já estava decidido em quem votar, até porque era uma pessoa que com muita classe já tinha pedido o seu voto. E como eu falei naquela oportunidade, todos aqui têm condições de ser o conselheiro, todos são capazes, todos têm capacidade. Mas resolveu, deu certo, eu acho que isso já foi um grande avanço, né? Depois de 40 minutos de discussão, 2 nomes foram indicados, do deputado professor Auriel, do PT, e do deputado Adilson Rossi, do PSB. Por 6 votos a 3,
O deputado Adilson Rossi foi eleito membro do Conselho Curador da TV Cultura. O Adilson Rossi é uma pessoa muito competente, um deputado atuante, ele é radialista, ele é uma pessoa que tem condições realmente de assumir esse posto lá de conselheiro, tem conhecimento, tem um programa na TV, então tem realmente condições de dar o seu potencial ali para poder ajudar nas questões da TV Cultura. Confira o resultado da Operação Pente Fino realizada ontem pelo IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo. Foram avaliados 403 produtos comestíveis embalados, dos quais 84, ou seja, 21% apresentaram irregularidades nas embalagens. Bom, dos 61 estabelecimentos fiscalizados, 38 deles, ou seja, 63%, foram autuados por alguma irregularidade. E só lembrando, hein, as multas podem variar de 640 a 30 mil reais. Os estabelecimentos autuados terão 10 dias para apresentar suas defesas ao órgão. Vamos agora saber da previsão do tempo. Uma sexta-feira com tempo bom e quente em São Paulo. Ainda não temos chuvas na capital. A máxima prevista para amanhã é de 27 graus. Agora, pode chover fraco em Campinas amanhã. A máxima chega aos 28 graus. Em São José dos Campos, uma sexta-feira com sol, máxima de 26 graus. Sorocaba também vai ter um dia quente, ainda sem chuvas. A máxima fica em 27 graus. Em Ribeirão Preto, a sexta-feira vai ser de sol e calor. Os termômetros marcam até 30 graus. Você vai ver a seguir: deputados derrubam veto que prevê medidas para promover o conforto e a segurança nos estádios de futebol. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. Hoje acontece aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo um ato de relançamento da Frente Parlamentar de apoio à mineração e também uma reunião da Frente Parlamentar em defesa das guardas municipais. Bom, quem tem agora mais informações ao vivo sobre essas reuniões é o repórter Mauro Friesman. Mauro, olá. Olá, Sérgio Everton, olá a todos que estão nos acompanhando. Olha, nesta reunião da Frente Parlamentar em defesa das guardas municipais está acontecendo um seminário e esse seminário está sendo acompanhado por GCMs de vários municípios. São todos esses que estão sentados aqui com as fardas azuis, o conhecido e reconhecido uniforme azul marinho. O foco do encontro é a defesa e o fortalecimento das guardas municipais e a importância delas na segurança pública. A Frente Parlamentar reúne mais de 20 deputados de vários partidos políticos aqui na Assembleia Legislativa e é coordenada pelo deputado Chico Sardelli, do PV. O deputado abriu esse encontro, se pronunciou para os GCMs presentes. Nas palavras do deputado, não se faz mais segurança pública sem as guardas municipais. 200 cidades paulistas possuem guardas municipais que somam 40 mil homens e mulheres. Aqui na capital, a guarda municipal tem 6.500 agentes e os integrantes reclamam da falta de reconhecimento, afirmando que a corporação produz estatísticas sobre a queda na criminalidade na cidade de São Paulo. Neste momento está acontecendo também no plenário Teotônio Vilela, aqui na Assembleia Legislativa, o ato de relançamento da Frente Parlamentar de apoio à mineração, que tem o objetivo de dar sustentação política para que a indústria mineral paulista possa se desenvolver de maneira sustentável. Então, isso está acontecendo neste momento no plenário Teotônio Vilela. A iniciativa é do deputado Roberto Moraes, do PPS, que é o coordenador desta Frente Parlamentar. Sérgio. Ok, Mauro, obrigado pelas suas informações ao vivo aí do Auditório Franco Montoro. Proposta de emenda à Constituição que altera a forma de escolha do delegado-geral da Polícia passa na Comissão de Constituição e Justiça. Agora seguirá para a Comissão de Segurança Pública. Veja na reportagem de Jeremias Gomes. Os deputados aprovaram o parecer favorável do deputado Roque Barbieri, do PTB, da PEC, Proposta de Emenda Constitucional número 7 de 2015, de autoria do delegado Olim, do PP. A proposta prevê, dentre outras alterações, a nomeação do delegado-geral de polícia pelo governador do estado de forma livre, como já ocorre hoje. Mas o governador teria que escolher dentre 3 nomes, que seriam indicados pelos integrantes da carreira em uma votação.
O delegado-geral da Polícia é o responsável pelo comando da instituição. Ele escolhe os cargos de confiança e estabelece as diretrizes policiais, administrativas e operacionais. Por conta do pedido de vistas pelos deputados de 123 dos 125 itens da pauta, apenas 2 projetos foram apreciados e votados. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Célia Leão, do PSDB, lembrou que o projeto agora segue para a comissão temática. Passará certamente na segurança pública e lá então será debatido se isso é viável, positivo, ajuda o Estado, melhora e facilita a governabilidade na Polícia Civil e se esse também é a intenção do senhor governador e da sua equipe de trabalho. Portanto, aqui foi aprovado a legalidade desta matéria enquanto projeto de emenda constitucional. Na última sessão plenária, os deputados derrubaram o veto do governador na lei que obrigava a numeração de cadeiras nos eventos oficiais de futebol no estado de São Paulo. Bom, o veto dizia respeito à penalização das empresas organizadoras das partidas de futebol que não solicitarem ao judiciário a instalação de juizados especiais nos dias de jogos de futebol profissional das divisões principais. Os parlamentares derrubaram o veto ao artigo 7º da Lei 15.868 de 2015. O texto, que agora passa a incorporar a lei, estabelece multa de 100 a 1.000 UFESPs, unidades fiscais do Estado de São Paulo, o equivalente a R$ 2.125 a R$ 21.500, a empresa organizadora de evento que não solicite, com antecedência mínima de 20 dias do início da competição, a instalação de postos de juizados especiais, cíveis e criminais nos dias de jogos de futebol das divisões principais dos campeonatos oficiais de âmbito nacional ou estadual. A lei, já promulgada, entra em vigor em janeiro de 2016. Quase 800 funcionários da montadora GM em São José dos Campos foram demitidos por telegrama na semana do Dia dos Pais. Em protesto, a categoria entrou em greve por tempo indeterminado. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, liderou uma audiência pública para defender os direitos dos trabalhadores dispensados. A reportagem é de Maria Fernanda Pauli. O evento reuniu funcionários e ex-funcionários da GM de São José dos Campos, no interior de São Paulo, todos com o mesmo objetivo. O objetivo nosso aqui é mostrar para o governo, né, que a gente precisa trabalhar, a gente gosta do que faz e estamos tentando reverter essa situação, que é a demissão. Trabalhava há 10 anos, eu acredito que era um funcionário exemplar e eu trabalhava quando precisava, final de semana, 1h30 a mais. E a gente foi surpreendido. Assim como João, outros 797 funcionários foram demitidos no último Dia dos Pais. Em protesto, trabalhadores entraram em greve no dia 10 de agosto por tempo indeterminado. A nossa ideia é trazer aqui a nossa pauta, que é a anulação das demissões, é cobrar uma medida provisória do governo federal que dê estabilidade no emprego, que proíba as empresas, particularmente as montadoras e a indústria, de demitir, cobrar a redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais sem redução de salário, porque nós achamos que o trabalhador brasileiro já ganha pouco, a conta de água disparou, a conta da eletricidade, o preço da alimentação. Segundo a GM, o corte foi necessário para reduzir custos, já que houve queda nas vendas com a atual crise econômica do país. Nós não podemos permitir que os trabalhadores paguem a conta de uma crise que não foi produzida por eles, que não foi fabricada por eles, mas foi fabricada pelos governos, pela política econômica, pelos especuladores da dívida e, sobretudo, pelo próprio patronato. E sem contar ainda que nós recebemos a notícia que a presidente Dilma hoje está liberando 5 bilhões para as empresas desse setor e nós entendemos que ela tem que exigir que esses trabalhadores sejam readmitidos, porque eles estão recebendo, as empresas estão recebendo dinheiro público, dinheiro do orçamento da União. Então, com isso, ela tem que ter uma cláusula nesse contrato, nesse empréstimo, de que esses trabalhadores sejam readmitidos, nenhum trabalhador seja mais demitido da empresa automobilística. Bom, vamos a mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, uma sexta-feira de tempo bom, a máxima fica em 27 graus. Em São José do Rio Preto, sol brilha o dia todo, a máxima chega aos 29 graus. Em Mogi das Cruzes, sexta-feira vai ser de tempo bom e quente, a máxima fica nos 28 graus. Em Piracicaba, tempo bom, os termômetros marcam também 28 graus de temperatura máxima.
Frente Parlamentar debate o desenvolvimento do distrito de Taboão em Mogi das Cruzes. O investimento pode gerar, novos empregos. Os detalhes depois do intervalo. Até já. São Paulo é o estado que tem o maior número de mortes no trânsito no país. Dados de 2013 mostram 6.564 mortes, 15 a cada 100 mil habitantes. Bom, desse total, 82% são homens. Bom, para diminuir o número de vítimas no trânsito, o governo do estado lançou agora há pouco o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. E a repórter Silvia Garcia está, neste momento, ao vivo no Palácio do Governo e traz mais informações. Olá, Silvia. Olá, Sérgio. Olá para todo mundo. Esta manhã, nós recebemos várias informações de números e recordes do estado de São Paulo que nenhum paulista teria orgulho. 35% da frota de veículos de todo o país circulam aqui no estado de São Paulo. E são mais de 200 mil quilômetros de malha rodoviária. Daí, ter este número tão alarmante de mortes e acidentes no período de 2013. Mais de 6 mil mortes e mais de 30 mil pessoas internadas em hospitais. Por conta disso, o governo do estado lançou nesta manhã o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Esta ação deve vir junto com parcerias como o Detran, a Ambev, a principal fabricante distribuidora de bebidas e refrigerantes do país, o CET, as polícias, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também a sociedade civil e escolas estaduais. O governador do estado de São Paulo ainda disse alguns números sobre investimentos nessa área. 7 milhões de reais vão ser destinados para o Detran de São Paulo, para, junto com os municípios do estado, colocar bases em pontos estratégicos do GRAU, que é o Grupo de Resgate Rodoviário nas estradas de São Paulo. E ele também liberou hoje pela manhã o valor de 38 milhões de reais para a construção de um centro de traumas ortopédicos aqui na capital paulista. Esses 38 milhões de reais vão ser destinados para desapropriações de casas no local. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, esteve presente na assinatura do decreto e conversou com a gente. O Núcleo de Ação Estratégica, por exemplo, visitará hospitais e vai verificar com a causa da superlotação dos leitos. Essa superlotação é provocada por quê? Normalmente acidente de trânsito. Esse é o custo evitável. Hoje, em São Paulo, com essa redução, 342 pessoas não morreram. 900 pessoas deixaram de sofrer acidentes graves. E 7 mil a cada ano estão deixando de morrer. Esse é um custo que é evitável e que precisa ser feito através de políticas de prevenção. O que a Assembleia reclama é que ela deve também legislar sobre matéria de trânsito. E é lamentável que o Brasil seja uma falsa federação. Que quando a Constituição escreve que o Brasil é uma república federativa, ao dizer que é federativa, ela está mentindo. Porque 70% da arrecadação tributária fica com a União. E toda a competência para legislar fica com a União. Na segunda-feira, dia 24, nós vamos convocar o Congresso Nacional, virão senadores, o presidente da Câmara dos Deputados, todos os presidentes de Assembleias Legislativas, para fazer um ato que vai marcar um protesto contra essa concentração de competências com a União. Municípios contra a crise. Prefeitos de 200 cidades do estado de São Paulo se unem e, mobilizados, pedem ajuda. Eles vieram à Assembleia e propuseram medidas para amenizar a situação econômica enfrentada pelos municípios. Veja agora na reportagem de Viviane Cesarino. O sinal fechou e o recurso acabou. Mais de 200 prefeitos de cabeça quente, preocupados, sem saber o que dizer para os moradores que batem na porta cobrando mais creche, mais asfalto, mais saúde. Os municípios paulistas hoje gastam de 15% do orçamento, que seria de receitas correntes, para a saúde. Mas, na realidade, nós estamos gastando 27% em média, e quanto menor o município, maior essa proporção. Já tem o encargo da saúde, tem o encargo da educação, tem o encargo da iluminação pública, daqui a pouco é segurança pública. E aí, como que ele faz?
Faz assim, ó, junta todo mundo, mobiliza os prefeitos contra a crise política e econômica. Se a União empurra para o Estado empurra para o município não tem para quem empurrar. Nós temos que solucionar os problemas. Então a dificuldade econômica é muito grande. Pensa num bolo daqueles que tem que dar conta de alimentar todo mundo. São os tributos arrecadados. Na hora de repartir é aquela briga, né? O maior pedaço, o primeiro deles e mais especial, fica mesmo com a União. Para os estados, até que sobram pedaços médios, como esses daqui. Agora, para os municípios, olha só o que fica. O movimento Municípios contra a Crise quer ser ouvido pelos governos e também pelo Tribunal de Contas do Estado, porque nesse drama todo ainda tem as multas aplicadas pelo TCE aos prefeitos. E nessa hora, a Assembleia Legislativa pode ajudar. Muitos gestores estão sendo prejudicados, do nosso ponto de vista, injustamente, e tem que pagar do seu bolso, né, essas multas que, na verdade, essa multa acaba indo para o próprio Tribunal de Contas. Estão aplicando multas indiscriminadamente a prefeitos, a municípios, multas muitas vezes por vícios formais, não há prejuízo, não há desonestidade, não houve enriquecimento ilícito. Nós precisamos então fazer uma atualização. A Assembleia vai rever, no âmbito de sua competência, que é restrito, quais são essas necessidades. Vamos à previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, a sexta-feira vai ser de tempo aberto com sol. A máxima é de 29 graus. Em Bauru, o céu fica parcialmente nublado, faz calor, a temperatura máxima chega aos 29 graus. Em Limeira, tempo bom nesta sexta-feira, a máxima é de 28 graus. Em Marília, a previsão para amanhã é de céu aberto com temperatura máxima de 27 graus. Jornal da Assembleia desta quinta-feira, dia 20 de agosto, termina aqui. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Uma ótima tarde para você e até lá.